Eu tinha uma amiga na altura que tinha o material todo de pintura em casa e eu comecei a experimentar um bocado por brincadeira, um bocado por gozo, e foi a partir daí, isto com 20 e poucos, 21 talvez, 2, comecei a experimentar. E depois, passado pouco tempo, tive eu estava numa daquelas viagens que se fazia na altura, imagino que ainda se faça, do Interrail com os amigos, e eu nessa altura já estava a ser aquele gajo chato que em cada cidade arrastava os amigos todos para ver os vários museus. E isto já no final do Interrail, um dos meus amigos disse-me: "Pá, tu gostas mesmo de pintura?" Porque eu tenho um tio que é pintor. E eu fui visitar o ateliê deste pintor que se chama Francisco Vaz. E a partir daí entendi-me maravilhosamente bem com ele e comecei dei por mim, passado pouco tempo, a ir lá quase todos os dias e passar tempo com ele. E depois eventualmente comecei a pintar numa sala à parte, mas um bocado sob a orientação, entre aspas, dele, e isto durou anos. E ele foi muito importante no meu percurso artístico, porque há aqui dois lados que estão muito presentes no meu método, se quiser, na forma como eu trabalho. Por um lado, há uma espécie que eu poderia chamar um interesse muito grande na história, e não só na história portuguesa, na história principalmente da história da Europa, da nossa raiz cultural, e nesse sentido, essa obsessão pela história faz parte do trabalho antes de sujar as mãos, se quiser pôr nesses termos, antes de começar a trabalhar propriamente dito nos quadros. Digamos que os meus interesses vão para além dessa experiência específica portuguesa, tem a ver também com a história europeia de colonização e de expansão pelo mundo, e da expansão pelo mundo de modo de ver o mundo europeu. A ideia de selva no imaginário europeu tem esta dualidade. Por um lado, tem esta ideia do exótico, de algo a que nós almejamos, não é? Um bocado uma espécie do paraíso na Terra, e por outro lado está associado a esta espécie deste espaço que esconde forças obscuras e um bocado os primórdios da humanidade e de uma certa visão europeia. E é isso que eu procuro, é encontrar essa... É uma junção de todas as revoluções formais do século XX, todas as linguagens novas que foram descobertas, incorporá-las na pintura figurativa agora, tentar perceber como é que nós podemos fazer pintura relevante, viva, no século XXI. Estava um bocado frustrado no sentido em que eu sentia que a pintura figurativa já tinha sido tudo feito e que não havia propriamente muito mais a dizer ou a fazer, e estava, de certa forma, a bater com a cabeça na parede. E depois a internet permitiu-me descobrir uma data de gente noutros pontos do mundo que estão a trabalhar a pintura de forma, e pintura figurativa especificamente, de forma extremamente interessante. E isto abriu-me novos caminhos, permitiu-me sair de um certo ponto estagnado em que eu estava. Se chamarmos técnica ao processo diário de trabalho, da procura constante de nos surpreendermos, de encontrarmos coisas que não estávamos à espera, que sejam vivas, frescas e que apontem em direções novas. Se isso é técnica, sim, isso vai evoluindo de alguma forma.